Estava na casa de um amigo meu, a família dele é testemunha de Jeová. A Bíblia é o único livro que interessa para eles, o mundo inteiro. A conversa prossegue numa boa e a gente vai conversando sobre vários assuntos. É inevitável que de vez em quando passe raspando em alguma questão filosófica. Toda vez que eu ia citar alguma coisa, às vezes esbarrava assim, em questão filosófica, até espiritual, percebi que ele ficava incomodado, né, quando eu citava qualquer outra coisa que não fosse a Bíblia, né? Porque existem infinidade de livros. Em determinado momento ele chegou até a se expressar, né? Dizendo que para ele só interessava a Bíblia. E foi quando eu decidi falar para ele da Tábua Esmeralda, que inclusive a Maria Pereda já falou disso nos livros dela, meio por cima, na verdade, mas é uma questão muito interessante. Eu vi com mais detalhes e realmente fiquei interessado em ir atrás para descobrir quando eu li o livro do Drunvalo Melquisedeque, O Antigo Segredo da Flor da Vida. O primeiro é importante já dizer sobre o Drunvalo que ele é uma figura completamente assim fora do comum, sabe? O Valdo Vieira é uma figura fora do comum, o Hélio Couto é uma figura fora do comum, apesar de ter uma vida bastante privada, quase não fala dele próprio. Mas o Drunvalo, pelo que ele fala, ele é muito estranho. Tem um livro dele que ele relata cada coisa, cara, é impressionante. São coisas assim é coisa de ficção. E uma das coisas mais intensas que ele fala é que ele não só trabalhou com o Thoth. Thoth é um espírito, nossa, ele é um dos maiores espíritos, acho que de todo o planeta Terra. Para falar brevemente dele, ele era um Atlante que fundou uma colônia no Egito. Veja bem, ele saiu da Atlântida, ele fundou uma colônia no Egito, ele que começou o Egito. Ele seria o mesmo Hermes Trismegistus, o famoso, que tem lá 7 leis herméticas. Ele estudou muito e ele viveu milênios. Ele aprendeu o segredo da vida eterna, que aliás o Drunvalo Melquisedeque fala isso de um modo muito interessante. A questão de vida eterna, ela está mais relacionada com memória do que ficar eternamente num corpo. Quer dizer, a pessoa vai morrer normalmente, só que ela não vai perder a memória. Quando ela renascer de novo, ela vai continuar lembrando normalmente, ela vai continuar. Isso é vida eterna. Você esquecer da vida que você teve para nascer em outra, senão que você morre. Até muitos espíritas, a maioria deles dizem que a verdadeira morte é na hora que a gente nasce, porque a gente esqueceu. Mas a hora que a gente morre mesmo e vai para o mundo astral, a gente não esquece de nada. A verdadeira morte é o nascimento. E nascer é muito mais, vamos dizer assim, doloroso e desagradável do que morrer. Nascer é muito pior, porque o nascimento é a verdadeira morte, que é a morte do esquecimento. As pessoas entendem vida eterna de uma forma errada. A vida eterna não tem nada a ver com ficar eternamente num corpo. Isso, segundo nas palavras do próprio Drunvalo, seria uma prisão. Que ser, em seu juízo, são e escolher isso, ficar aprisionado num corpo eternamente. As pessoas são muito apegadas à vida no corpo. E não é bem assim. Vida eterna relacionada à memória. O Thoth governou lá no Egito e ele era um escrivão, né, um intelectual, e quem tem até aquele documentário O Olho de Horus, que tem 8 horas e a maior parte dele fala do Hermes Trismegisto, todas as façanhas que ele fazia. Nossa, ele era um gênio, ele construiu templos e há rumores que ele participou até mandou construir as grandes pirâmides lá de Gizé. A de Quéops, o Templo de Saqqara, o livro fala, o documentário de Horus fala que foi ele mesmo que bolou toda a arquitetura lá, a engenharia do Templo de Saqqara, que é um dos mais impressionantes lá do Egito. E ele governou até nos princípios da Grécia primordial. O Pitágoras, que é uma figura talvez mais importante da Grécia Antiga, ele criou a escola pitagórica e foi dessa escola pitagórica que se desenvolveu a Grécia. E a Grécia é a sociedade da qual a nossa sociedade atual evoluiu. O Thoth reapareceu na Grécia, segundo os escritos, no mesmo corpo dele, só que dessa vez com o nome de Hermes, que é o Hermes, o deus mensageiro, que para os romanos era Mercúrio. Ele apareceu para o Pitágoras, e Pitágoras diz em seus próprios escritos que Thoth o pegou pela mão e o conduziu aos subterrâneos da grande pirâmide e lhe ensinou toda a geometria sagrada e a natureza da realidade. Thoth está presente em tudo, realmente. Para você ter uma ideia de quão sinistro
é o Drunvalo Melquisedeque, fora do comum, assim, uma pessoa... É até difícil alguém levar ele a sério pelas coisas que ele fala, entendeu? É igual o Rudy Rafael, já chega falando que é a reencarnação de Tutankhamon. Quem que vai levar o cara a sério? Você vai ler os textos dele, você vai ver que tem muita coisa interessante. E ainda assim fica com o pé atrás, né? Mas o Drunvalo vai mais longe ainda que isso, na minha opinião. Ou não sei, depende da opinião. Mas ele diz que o Thoth trabalhou com ele de 1984 até o ano de 1991. Às vezes que o Thoth visitava ele, isso ele conta no livro dele largamente. Os ensinamentos dele, a maioria, e todo o ensinamento do Antigo Segredo da Flor da Vida, volume 1 e volume 2, que são livros com, deixa eu ver, o primeiro tem 290 páginas, eu estou lendo o segundo agora. Todo o ensinamento disso, que o primeiro livro, pelo menos a maior parte, é geometria sagrada. Inclusive, eu me dou meio mal com números e questões matemáticas, e boa parte do livro é matemática. Eu fiquei até um pouco confuso. Mas a parte que fala de arqueologia está toda amarela de marca-texto, que eu marquei um monte de coisa, porque o livro é super interessante e eu super recomendo. Então, todo o conhecimento do Drunvalo recebia do Thoth. O Thoth, quando visitava ele, chegava a passar de 4 a 8 horas por dia ensinando as coisas para ele. Então você vê a moral que o cara tem, né? De receber o Thoth. E ele fala, tem um livro dele que ele fala de... Só para dar um en passant do que ele fazia, né? Eu vou pegando vários parênteses, mas o importante é que passa bastante informação. Ele conta num livro dele de pessoas que conseguem ler um livro e enxergar coisas com os olhos vendados, entendeu? Tem um olho no ouvido, assim, tipo, consegue enxergar com o ouvido, ou enxergar com a mão. Venda o olho da pessoa, coloca uma venda nos olhos e coloca um objeto na mão dela, ela fala o que é. Ela fica um cara na frente assim, se o cara levanta o braço, ela levanta também. O cara abaixa, ela abaixa. O cara vira, ela vira. E tem uma escola russa que ensina essa habilidade. Qualquer pessoa pode aprender. E tem vídeo no YouTube dessa escola, eu até mostrei para alguns amigos. Então é coisas assim de outro mundo. É igual a projeção astral. Você vai falar para uma pessoa leiga, materialista, pessoa, né, a maioria do planeta, de projeção astral, nossa, vai boiar total, vai achar que você enlouqueceu. Mas a projeção astral, eu tenho um livro aqui de mais de 1000 páginas da projeciologia, e existe toda uma ciência mundial que já tem em vários lugares do mundo, que são os centros da conscienciologia, já está espalhado pela Europa, no Brasil, em vários lugares, e toda uma ciência criada em cima disso, que é a conscienciologia, com suas controvérsias e tudo mais, mas ainda assim tem até laboratório no CAEC em Foz do Iguaçu. Enfim, a gente vive numa época que tem muito conhecimento e é fácil deixar passar também. O problema da maioria das pessoas, todas na verdade, que negam determinadas coisas é porque é emocional. Você vê, eu percebo isso estudando economia e política. Porque tem pessoas que são, por exemplo, tem os ateus, aqueles que são os ateus mais ferrenhos, assim, que gostam de se aparecer e tudo mais. Que, nossa, ele faz vídeo explicando por que ele é ateu. E ele tem o cabelo longo, assim, e ele deixa a barba crescer pra ficar igual a Jesus. E fazendo vídeo por que ele é ateu. Nossa, um monte de gente segue aquele cara. Nossa, e é um ídolo. É um cara que defende o Estado. Ele não aceita o anarcocapitalismo. Ele acha que a humanidade é impossível de existir sem o Estado. Ou seja, é o mesmo comportamento religioso transferido para o comportamento político. As pessoas colocam muito emocional nas questões científicas, né? Científicas, porque você vê, por exemplo, Carl Sagan, que bom que eu lembrei dele. O Carl Sagan, adoram colocar ele como o símbolo dos ateus, né? O Carl Sagan não tinha nada de... Primeiro que eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu não sei de nenhum registro de o Carl Sagan se afirmando ateu. A única coisa que ele fez na série dele foi... Ele era contra o criacionismo, isso não tem nada a ver, isso não quer dizer que é ateu. Ele era contra... Eu também sou contra o criacionismo, na verdade. A minha teoria da geração da humanidade foi dos antigos astronautas, né? E do DNA lixo e tudo mais, que a Maria Pereda já falou longamente disso, Antônio Farjani, e já é uma coisa aceita já, que tem uma boa parte do DNA humano, eles chamam, 90 e poucos %, tipo, a maior parte do DNA humano eles chamam de DNA lixo, que é um DNA que eles não conseguem identificar, e eles já descobriram que nesse DNA está contida a maior parte da informação genética do ser humano, ou seja, praticamente tudo que nós somos está nesse DNA, e até hoje ninguém sabia nada sobre ele.
e chegaram à conclusão que não é desse planeta, simplesmente. Ele tem um parentesco em comum com os cetáceos, os golfinhos e a baleia, mas ele não é desse planeta. E aí o que faz? Ninguém fala desse assunto, óbvio, porque é a questão emocional. É o mesmo assunto com a projeciologia, com a geometria sagrada, com o Hélio Couto e com as peripécias aí do Drunvalo Melquisedeque. Então, a questão do DNA, na verdade, é muito séria. Tem até um livro chamado A Caixa Preta de Darwin, que os criacionistas adoram ele, porque ele contesta a teoria da evolução. Mas enfim, voltando a falar do Carl Sagan, abrir um parênteses muito grande, o Carl Sagan, ele nunca quis ser um símbolo de ateísmo, como ele é hoje. O Carl Sagan é uma pessoa extremamente espiritualizada. Inclusive, ele tem uma frase maravilhosa que diz que a ciência não precisa ser contra a espiritualidade. A ciência é uma maior fonte de espiritualidade. Quem realmente é fã dele e já viu pelo menos o filme da obra adaptada dele, chamada O Contato, você vê o final daquele filme, um cara materialista que não seja uma pessoa espiritualizada ia criar uma história daquela. Eu não vou até contar, vai que alguém não assistiu ainda, mas é um filme famosíssimo, chama-se O Contato, filme maravilhoso. O final do filme é extremamente espiritualista e foi o Carl Sagan que escreveu aquilo. É muito emocionalismo, entendeu? A pessoa tem suas repressões na infância e aí por conta disso, nossa, ela acha que o Deus verdadeiro, né, o todo, se falar nele, não, porque deve ser igual ao do outro lá que mandou matar um monte de gente. Inclusive nessa conversa que eu tive com esse pai desse meu amigo e testemunho de Jeová, eu estava explicando para ele, a testemunha de Jeová, eles têm muita fé, né? É fé, porque eles não têm contato direto. Eles têm muita fé no Deus do Antigo Testamento, né? O Jeová. E Jesus fica muito claro, inclusive, se você estudar o Evangelho. Eu até recomendo para quem não gosta de ler, tem um canal do Morel Felipe Wilcon, que ele estudou o Evangelho em grego e ele explica muito bem. O mestre Alec Hoffer é o Templo Sofiânico Filhos do Sol, mas o canal no YouTube é o Shintoísmo Cristão, pessoas têm perguntado. O mestre Alec também estudou a versão em grego, os idiomas originais lá da Bíblia. Tem palavras que simplesmente não tem tradução, são criadas novas palavras para poder expressar, e aí fica uma confusão dos demônios, as pessoas não entendem nada, criam interpretações assim, nada a ver com o que está falando, e já criam crenças em cima daquilo, e já saem impondo moralismo em cima das pessoas, porque nós vivemos numa sociedade extremamente moralista, né, onde o Estado interfere em tudo, e há um tempo atrás a religião também interferia em tudo. Então eu falei pro esse pai desse meu amigo que uma coisa que dá para entender só de ler a Bíblia, até mesmo no nosso idioma, que o Deus que Jesus veio trazer, mostrar, contar que existe, não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele deixa claro que é uma nova aliança que se está fazendo, que o Deus antigo não era o Deus do amor. O Deus que Jesus veio nos mostrar, né, a boa nova, é um Deus de amor, é uma aliança de amor. O Deus anterior era o Deus do sacrifício, que soltou serpente no próprio povo dele e que mandava sacrificar, mandava matar o povo para tomar a terra. Então a Maria Pereira fala, chega até a ser engraçado, que esse Deus Jeová, ele andava com a nave perto das pessoas, assim, ou seja, ele era um Deus presencial, era um Deus pessoal, né? É como se fosse uma pessoa fingindo que é Deus, né? E o Deus que Jesus traz é um Deus que é o todo. Ele é por amor. Nem isso, na verdade, eles percebem, né? Que o Deus de Jesus não é o Deus do Velho Testamento. As pessoas incorrem em muitos erros nesse sentido. E por questões emocionais, elas nunca mudam as ideias, porque não estão dispostas a saber de outra coisa. Existe uma ligação emocional muito forte com a crença. Eu vou voltar a falar das tábuas de esmeralda, porque eu já criei um monte de parênteses aí, eu até fiquei perdido no que eu estava falando. Se ficou alguma coisa para trás, eu peço desculpa. Uma coisa interessante é que as tábuas esmeraldas, elas são 12, né? E é um artefato arqueológico, foram encontrados dentro das pirâmides. E, inclusive, eu li no livro do Drunvalo, deixa eu achar, e tem aquele problema muito sério, né? Eles acreditam que a humanidade é muito recente, né? Tem acho que 6 mil anos aí de vida no planeta Terra, porque eles acham que toda a história humana se resume na Bíblia, né? Daí vou lá eu explicar para esse cara que o negócio é mais antigo. A tábua esmeralda, por exemplo, a antiguidade dela é estupenda, pois ela data de aproximadamente, um cálculo conservador, cerca de 34 mil anos antes de Cristo.
E uma coisa interessante sobre ela é que são 12, né, de cor verde esmeralda, formada a partir de substância criada para transmutação alquímica. Na verdade, foram as tábuas de esmeralda que deram origem à ciência da alquimia. Foi através dela que começou esse estudo. O Thoth era um alquimista. Foi ele que criou essa ciência, vamos chamar assim, que é uma coisa que é a base praticamente de tudo que a gente tem de ciência e, né, de desenvolvimento humano, vamos chamar assim, de conhecimento. Elas são, então ele era um alquimista, ele manjava tudo das químicas e ele criou essa substância aí de transmutação. E elas eram imperecíveis, indestrutíveis, resistentes a todos os elementos ou substâncias, ou seja, é ácido, fogo, água, lava, qualquer coisa, segundo consta, né? Com efeito, a estrutura atômica e celular é física. Nenhuma mudança aconteceu desde que elas foram criadas e nelas gravado o ensinamento sagrado. Sobre elas estão gravados caracteres na língua antiga Atlante, caracteres que respondem às ondas de pensamento em harmonia, sintonia, liberando o conhecimento da vibração mental associado na mente do leitor. E inclusive ele fala que tipo a pessoa tem que ler mesmo que não entenda, porque vai transferir uma mensagem aí para, né, como eu estou dizendo aqui, de acordo com a harmonia mental da pessoa e papapá. É um papo bem esotérico, na verdade. Foi de onde se originou a ciência da alquimia. E o Thoth era um ser extraordinário, que está presente em muita coisa, e foi professor do Drunvalo Melquisedeque. Resumindo aí um pouco do Drunvalo. Mas voltando à conversa que eu tive lá com esse pai desse amigo, eu estava falando para ele, eu queria mostrar para ele sobre a origem. A gente estava, na verdade, conversando sobre a origem do ser humano na Terra, né? E eu estava até... É complicado, porque você vai falar de evolução para um evolucionista, vai chegar uma hora que você vai ter que falar daquele tal elo perdido, que é, inclusive, na minha opinião, eu achei muito legal a forma como foi tratado no filme da Lucy, né, aquele filme com a Scarlett Johansson, que ela fica super poderosa lá e solta poder, né, poder da mente, 100% do cérebro, papapá. Primeiro que o nome do filme é Lucy, né, e Lucy é a macaca lá, e é considerado o elo perdido, né, o último macaco lá daquela espécie, de repente pulou e virou ser humano. Ou o macaco, um ser humano muito próximo do Homo sapiens, né, eles não tem um intermediário entre aquilo. E no final ela vai lá e encosta no dedo da macaquinha Lucy, e daí o filme mostra como se fosse assim, ela voltando no tempo, graças a ela a humanidade evoluiu. O que é mais coerente, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado, é que houve sim interferência extraterrestre, né? O Hélio Couto já falou largamente sobre isso. Aí você tem o Zecharia Sitchin, aí você tem o Abraham Hancock, que aparece lá direto no History Channel dos antigos astronautas. Você tem a Maria Pereira, e cada vez mais vão falar sobre isso, entendeu? Vai ficar cada vez mais popular isso aí. Eu acho super interessante, porque tipo, eu tenho falado muito ultimamente sobre uma sociedade livre de governo e tal, e eu penso que até nessas questões o governo interfere. Porque, por exemplo, o Drunvalo Melquisedeque conta no livro dele que ele foi para o Egito visitar as pirâmides lá, né, para ter o conhecimento da arqueologia, da geometria sagrada, e haviam pirâmides que simplesmente não se podia entrar, tinha guardas armados em frente às pirâmides, e ele teve que subornar um cara com tipo assim, eu não lembro direito, mas era em torno de $8.000, algo assim. Ele teve que pagar caro para conseguir entrar no lugar e conseguiu tirar mal e porcamente uma ou duas fotos assim, e o cara já mandou ele sair dali. Teve lugar que ele tinha que entrar escondido, difícil acesso, entendeu? E uma sociedade onde você tem tudo privatizado, eu penso que muita coisa vai se revelar. Imagina, não estou dizendo que é certeza, né? Mas imagina a possibilidade de se revelar todos os segredos da Área 51, Pentágono, as pirâmides mesmo, entendeu? Tecnologias, né? A ciência, tem tanta coisa oculta na ciência. Muita coisa pode melhorar de bom na sociedade quando a gente tiver uma sociedade livre de controle, né? Esse controle terrível estatal que existe. Eu conversando com o pai desse amigo, então é difícil você explicar para um evolucionista essa questão do elo, né? Ali chegou nessa parte da conversa, já começa a ficar calorosa a conversa.
E para você conversar com um criacionista é mais complicado ainda, né? Porque ele acha que Deus criou o homem pronto e acabou, não quero falar mais. Chega e aí levanta da cadeira, é aquele discurso do pombo, né? Que discutir com esse tipo de pessoa é igual jogar xadrez com um pombo. Você ganha a discussão, ele derruba todas as peças do tabuleiro, caga no tabuleiro e sai cantando vitória, né? O cara levanta e pronto, ele ganhou a discussão, tchau. E ele só leu a Bíblia, ele não leu mais nenhum livro. Então é bem complicado e tem muita gente assim, infelizmente. Mas eu tentando explicar para ele que inclusive eu li no livro e a Maria Pereira fala longamente disso e a maioria dos arqueólogos sabe. Na Bíblia, né, se for juntar assim, o conhecimento geral, aceita-se que a nossa sociedade começou na Suméria, né? Os primórdios da nossa sociedade seria a Suméria. O Hélio Couto até levanta essa questão numa palestra dele, e ele fala pra gente pesquisar, ele fala assim, como que é possível em Ur, na Caldeia, apareceu a nossa sociedade praticamente como ela é hoje, com todo o direito desenvolvido, as tecnologias desenvolvidas, e o Drunvalo fala no livro dele, que é uma sociedade que já dominava cerâmica. É como ele fala até lá na palestra com o Akhenaton, que dali a pouco eles já iam ter, eles já estavam pesquisando máquinas a vapor naquela época. E existem muitos registros que na Suméria eles tinham as tecnologias de agricultura, de plantio, assim, de astronomia muito grande. Então, como que essa sociedade surgiu ali? Como que eles já tinham tudo aquilo, né? No livro do Drunvalo diz o seguinte, que lá foram encontradas tabuletas foram escritas no mínimo há 2000 anos antes de Moisés viver, né? Antes do Moisés viver já estava lá escrito. E elas traziam o mesmo relato do primeiro capítulo da Bíblia, quase palavra por palavra. Essas tabuinhas até mesmo traziam o nome de Adão e Eva, além dos nomes de todos os seus filhos e filhas e todo o espectro de acontecimentos narrados no Gênesis. Estava tudo escrito antes de Moisés nem sequer ter nascido, as informações. Isso prova primeiramente que o Moisés não foi autor do Gênesis, né, para começar. Mas obviamente é uma verdade difícil de ser aceita pela comunidade cristã, como ele mesmo diz. Mas é verdadeira, né? Está lá, mas é aquela coisa, é arqueologia proibida, né? Se não interessa, joga para debaixo do tapete. Eu lembro que eu estava discutindo lá com o pai do meu amigo, toda vez que eu usava um argumento arqueológico, ele falava, mas você sempre vem falar disso. Eu falei, ué, cara, eu tô falando o que é verdade. Eu ainda falei para ele, eu cheguei a provocar bastante ele. Eu disse, olha, eu adoro, eu sigo a verdade, você segue um livro. É a verdade que se revela, né, quando a gente procura, né? Não é uma verdade assim, é uma verdade que qualquer um pode achar, não é que eu seja um iluminado. Tá lá, quem quiser que veja, né, se informe. Poxa, mas tem muita coisa dentro disso, o livro tem quase 300 páginas e eu não quero ficar muito longo. Mas vale a pena, e eu volto a dizer, o nosso mundo, em breve, com esse aumento da liberdade do ser humano, né, que o ser humano caminha para se tornar cada vez mais livre, né, com novas políticas aí, do que eu tenho falado bastante recentemente, tudo isso contribui para que a gente se liberte ainda mais na questão de descobrir as nossas origens. Finalmente realizar a utopia de uma sociedade espiritualmente livre, né, e avançada. Por exemplo, o Paulo Cogos, que é um anarcocapitalista, inclusive brilhante, sabe? Eu não concordo com muita coisa que ele fala sobre pena de morte e tal, mas o cara é brilhante. O Paulo explica, é um vídeo que o título é Preservem a Propriedade Privada. Se fosse privatizado, vamos supor, como houve lá o pessoal, os radicais islâmicos destruindo estátuas budistas milenares, se fosse privatizado, uma pessoa, ou haveria um grupo de pessoas que estimassem ou achassem aquilo sagrado, eles podiam se reunir para colocar proteção naquilo, né, ou proteger aquilo, ou poderia juntar doações para proteger aquilo, ou simplesmente uma pessoa que gosta daquilo ia comprar e ia proteger. Mas como o Estado controla tudo, ele cuida de roubar o dinheiro das pessoas e o patrimônio fica lá, entregas baratas. E infelizmente a gente viu notícias recentemente dos vídeos assim, nossa, é terrível de ver os radicais islâmicos destruindo estátuas milenares, assim, de milhares de anos, patrimônio assim que
de valor inestimável, entendeu? O conhecimento da história. Pô, é basicamente o que fizeram na Alexandria, com a Biblioteca de Alexandria, é mais ou menos naquele exemplo. Então, a gente vive uma época em que é possível evitar esse tipo de coisa, se a gente realmente seguir por um caminho de liberdade. E eu aproveito, apesar de eu estar falando de um assunto bem diferente disso, mas eu aproveito para tocar de novo na mesma tecla. O capitalismo não é o grande mal da humanidade. O Caminho da Servidão, do livro do Friedrich Hayek, que é o livro que o Hélio Couto recomendou sobre capitalismo, a mensagem do livro é basicamente assim, que você, numa sociedade de livre mercado, você só vai se dar bem, você só vai ser feliz e realizado e conseguir aquilo que você quer servindo as pessoas. Por isso que é o caminho da servidão. Uma sociedade capitalista de livre mercado, as pessoas servem umas às outras, né? Para eu ter o seu dinheiro, eu preciso te dar o que você quer. E todo mundo quer dinheiro, precisa e quer e gosta de dinheiro, porque não tem problema. Isso já foi falado várias vezes. Não tem problema nenhum gostar de dinheiro. Não é pecado gostar de dinheiro. A esquerda ensina as pessoas a amar ser pobre, né? Odiar dinheiro e odiar os ricos, né? Que o dinheiro é o mal do mundo. E aí pronto, aí dá todo o seu dinheiro pro governo para ele escravizar você e escravizar as outras pessoas que não concordam com o que você concorda. É por isso que é complicado. Nós temos que ter muita cautela ao tomar nossas decisões, porque nós estamos afetando não só a nós, mas a todas as pessoas que vivem hoje e que viverão no futuro. Então a responsabilidade é grande. Não há onde se esteja ou o que se esteja fazendo, independente de como seja a sua vida, tudo está conectado. Não tem como você fugir. Tudo se conecta. Novamente eu repito a frase do Gandhi, né? Aquele que não entende nada de religião, aquele que acha que religião não tem nada a ver com política ou espiritualidade.